Como é que pode uma empresa, que hoje está dando lucro, estar sem nem perceber, caminhando direto para o abismo? Parece um contrassenso, né? Mas, na verdade, é um paradoxo muito perigoso que afeta boa parte da indústria brasileira. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. A ideia principal que a gente vai explorar é essa aqui. Empresas lucrativas com equipamentos obsoletos enfrentam riscos existenciais. E olha, a palavra-chave aqui é existenciais. A gente não está falando de uma quedinha no faturamento, não. A gente está falando do risco real de a empresa simplesmente deixar de existir. Para a gente montar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, entender o paradoxo da lucratividade. Depois, identificar a ameaça invisível. Daí, a gente analisa os 3 caminhos possíveis, faz um diagnóstico da indústria estagnada e, por fim, encara o dilema final. Então vamos começar por ele, o paradoxo da lucratividade. É bem aqui, de um jeito quase imperceptível, que o problema começa a criar raiz. Essa pergunta aqui, ela provavelmente ecoa em milhares de fábricas pelo Brasil. Ué, se está funcionando, por que raios eu vou mudar? E faz sentido, né? Afinal, as contas estão fechando, os salários estão sendo pagos e está sobrando um dinheirinho no fim do mês. Parece uma lógica perfeita. Só que, na verdade, é uma grande armadilha. A resposta está naquilo que não se vê, sabe? O lucro de agora, ele é só a pontinha do iceberg. Embaixo da água escondida está a verdade. Esse lucro é só uma migalha perto do potencial real da empresa. E o pior, ele está construído sobre uma base super frágil que pode desmoronar a qualquer momento. E é essa fragilidade toda que nos leva direto para a ameaça invisível. Aquele perigo que ninguém enxerga até ser tarde demais. O contraste aqui diz tudo. De um lado, você tem um lucro atual. Ele é visível, é imediato, mas é frágil. Do outro, o risco futuro. Ele é invisível, é repentino e muitas vezes fatal para o negócio. É aquela calmaria que vem antes de uma baita tempestade. E essa tempestade tem nome, viu? Competição modernizada. E ela não vai pedir licença para chegar. Pode ser uma fábrica nova aqui no Brasil com tecnologia de ponta ou, o que é bem mais provável, um produto importado que aparece na prateleira com um preço e uma qualidade que tornam a competição simplesmente impossível. Bom, diante desse cenário, quem está na gestão se vê numa encruzilhada. Basicamente, existem 3 caminhos a serem seguidos. O primeiro caminho é o da coragem. Parar tudo e investir pesado em modernização. É uma decisão difícil que com certeza vai trazer perdas no curto prazo, mas é para garantir a sobrevivência lá na frente. O segundo é uma aposta bem mais complexa. Construir uma linha de produção nova, moderna, em paralelo com a antiga. Na teoria é lindo, mas na prática é tão complicado que quase ninguém faz. E aí vem o terceiro, que infelizmente é o mais comum e o mais perigoso, o da inércia. É o famoso deixar o barco correr, fazendo só uns remendos e torcendo para a tempestade nunca chegar. Mas por que será que a maioria escolhe justamente o caminho mais arriscado? Isso nos leva direto ao diagnóstico dessa situação, ao que a gente pode chamar de a indústria parada. O problema tem nome técnico: sucateamento estrutural. E olha, não estamos falando só de umas máquinas velhas, não. É uma combinação perigosíssima de equipamento obsoleto, processos todos informais e uma cultura de inércia que juntas paralisam a empresa por dentro. Vamos detalhar um pouco esses 3 pontos. Primeiro, o maquinário obsoleto, que vive quebrando, tem uma manutenção caríssima e pouca eficiência. Segundo, os processos informais, que dependem do conhecimento que está na cabeça de 1 ou 2 funcionários e que não dá para escalar nem otimizar. E terceiro, a cultura da inércia, em que modernizar é visto como um gasto, um problema, e não como o único investimento que pode salvar o negócio. E tudo isso junto nos joga no dilema final: a necessidade urgente de agir agora, antes que não dê mais tempo. A pergunta que fica no ar, martelando, é esta: o que precisa ser feito antes que seja tarde demais? Antes que aquela ameaça invisível se torne uma realidade bem na nossa frente, de um jeito que não dá mais para reverter. A fonte que a gente analisou é bem direta e serve como um último alerta. Quando a ameaça se materializa, não há tempo para mudança. Chegou nesse ponto, o lucro que parecia tão sólido já evaporou. E com ele, foi embora também qualquer recurso que existia para tentar reagir. A solução, como quase sempre, começa com uma pergunta honesta. O primeiro passo é o diagnóstico. Então, a reflexão final que fica é a seguinte: o lucro de hoje está sendo usado para garantir a sobrevivência de amanhã ou está só adiando uma crise que é inevitável?